E nós estamos em Minas Gerais, no Piauí, no Pernambuco e no Ceará. E aqui é a matriz, a casa chamada Casa Mãe. E a nossa proposta é trabalhar com esclarecimento a respeito da escritura. Então, esse trabalho se divide em 3 momentos, que a gente chama de tripé, que é a questão da oração, no silêncio, na meditação, na contemplação, para tentar interiorizar, né, assimilar bem a mensagem divina, que é, como a gente chama, os sinais dos tempos, que estão no cotidiano. Né? Deus fala através dos acontecimentos cotidianos. E é no cotidiano que a gente deve escutar, não é, as inspirações divinas. Jesus viveu 30 anos normalmente, como qualquer pessoa, tendo sua rotina de trabalho e de vida familiar, para mostrar que é no normal do dia a dia nosso que Deus se comunica conosco, né, dando-nos inspiração. E nós temos o trabalho com os pobres, estamos bem no meio das favelas, né? É um trabalho que ele é mais de esclarecimento, de ajuda para que ele mesmo possa se erguer, saiba dos seus direitos, tenha oportunidade, saiba que é necessário crescer, que não deve ficar à espera da caridade de ninguém, mas deve, eles mesmos, com as pequenas oportunidades que têm, fazer alguma coisa na vida. Então, nós sempre damos nossos depoimentos, nosso testemunho, porque todos nós viemos de lugares muito pobres do Nordeste e fomos crianças muito sofridas, todos nós, os padres e também as irmãs, né? E então, claro, como diria o Betinho no Natal Sem Fome, se hoje eles não têm o que comer, não adianta dizer que eles... Então, hoje tem que dar o prato de comida, mas não pode ficar dando o prato de comida todo dia, né? Tem que ensinar o Pedro a pescar. E o terceiro momento é essa dimensão, nós temos essa dimensão do estudo, não é? Do trabalho com o pobre e da oração. Então, o nosso estudo, o nosso trabalho, nós trabalhamos, somos funcionárias normalmente, igual todo mundo, acordamos cedo, tomamos ônibus, temos chefe de setor que são chatos, colegas bons e colegas chatos. Vivemos do nosso trabalho profissional também. Então, quem é professora vai dar aula, quem é enfermeira vai para o hospital, e somos funcionários, carteira assinada com aquela nossa profissão. Então, nós não temos colégio, não temos fonte de renda e tudo. Então, dia 1º, agora fiz 31 anos que estou na Nova Jerusalém. Muito mais tempo dentro da Nova Jerusalém do que fora da Nova Jerusalém, né? Eu entrei com 22 anos. Então, queria dizer que para mim é sempre uma alegria, primeiro, fazer parte desse movimento, e também que é a Nova Jerusalém. Gosto muito do que faço, me sinto profundamente realizada naquilo que faço, que sou, que vivo. Temos muitos problemas, nossas famílias têm problemas, nos dão problemas, mas somos felizes assim porque acreditamos que de algum modo já é importante, né? E era isso, mais ou menos. Então, acho que não tem como a gente viver só de estudo, ou viver só trabalhando, ou viver só de inspiração. A gente tem que, de alguma forma, estudar,
Tem pessoas que têm dons, tem pessoas que têm mais dons do que outras, né? E que deve viver essa dimensão, mas que deve também fazer alguma coisa, o mínimo que puder fazer, o que tiver alcance de fazer para que o mundo realmente transformar, né? Para que a gente não tenha vindo aqui a troco de nada. Então, é isso que eu acho, né? E com esse tema, porque acho que ela diz bem esse tipo de coisa que eu estou falando agora, né? É assim, a nossa cara, a cara da Nova Jerusalém. Né? É isso. Muito bom, Maíla, muito bom mesmo. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos ouvir a Beth, a Itaninha vai apresentar a Beth para nós, vai ficar com a nossa prece inicial, aí depois nós despedimos de você e você retorna depois de 32 minutos, certo? Porque o vídeo é mais ou menos isso, né? 31 e alguma coisa. Tá bom? Tá Tá combinado? bom. Tá Tá ótimo. combinado. Tá bom, Itaninha, por favor. Oi, bom dia, boa tarde. Primeiramente, agradecer a irmã Ayla por estar aqui com a gente hoje. E gostaria também de apresentar a minha tia, a Beth Guedin. Ela é uma cantora profissional e se dispôs a vir aqui de coração nos presentear com sua voz maravilhosa. E é isso, assim, vamos lá, tia Beth, muito de coração. Estou muito feliz dela poder estar aqui com a gente. Espero que vocês curtam também de coração. Obrigada. Com certeza. Beth? Parece que travou lá, não foi? A imagem dela travou. Deixa eu ligar aqui. Ela estava tão feliz, tão ansiosa. Mas vamos lá. Gente, é uma alegria recebê-los e é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de estar assim tão próximo da irmã Aila, né? Um exemplo de vida para gente, de trabalho e dedicação. Estudiosa das cartas aos Hebreus, mestra, dá aula na faculdade. Conseguiu, Itaninha? Elas estão conectando de novo. Ah, certo. A irmã Aila é professora na faculdade. Ela dá aula de evangelho, sabe? Das cartas aos Hebreus. Então tem um conhecimento muito profundo. E a forma como ela trata não é uma forma normal, assim, usual. É uma forma muito prática que leva-nos a sentir realmente aqueles momentos em que eles vivenciaram e que eles descrevem através das cartas o Evangelho. Uma professora magnífica. Nós tivemos a oportunidade de acompanhá-la. Pronto? Deu certo? Tá me ouvindo? Estamos, Tá ouvindo? estamos. Vamos lá. Ai, Deus, você mexeu. Não tá ainda. Para falar. Ai, ali, ali. Tá ouvindo, Paulinho? Estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos. Estão? Então, tá. Ok. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. É um prazer muito grande, uma alegria estar cantando para vocês, né? Essa reunião semanal que com certeza vocês fazem uma grande diferença para a humanidade. Então, uma boa tarde para vocês com Ave Maria. Ave Maria, gracia plena, Maria
Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris Ave Maria. Muito bom. Nós agradecemos a Beth e com essa reflexão da música Ave Maria, nós começamos a nossa pequena reunião. Agora eu vou dividir com vocês a minha tela e nós vamos passar o vídeo da irmã Aila, tá bom? E botar o microfone. Vocês estão vendo? Taninha. Quero agradecer pela música. Muito obrigada, muito linda. Muito obrigada mesmo. E aí eu vou sair e depois a gente volta, tá? Que a internet aqui também não tá boa. Obrigada. Volte mesmo. Taninha, você me diz se está dividindo a tela? Sim. Ah, não tá, agora não. Espera aí, eu vou... Ah. Eu vou pegar... Está aparecendo? Taninha? Oi? Ainda não. Não? Não. Agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Todo dia, toda hora, em casa, no carro, no trabalho. Ótima FM na Ótima, na Bom Demais. Eles estão em apuros. Agora tá? Agora tá, Paulinho. Perfeito. Eu vou ampliar e vamos começar. Tá bom? Nós pedimos a vocês que coloquem no mudo o microfone e nós vamos começar. Deixa eu tirar o meu também. Agora eu tenho que voltar. Vou tirar o meu microfone. Paulinho, você share seu áudio quando você share seu screen, porque você tem que apertar para poder a gente não estar escutando. Eu tirei o meu microfone por causa dos galos. Tá bom, vamos lá de novo. Ótimo. Vou recomeçar. Pessoal, tudo bem? Eu sou a irmã Aila Pinheiro,
me pediram que eu falasse um pouco sobre 2 versículos da carta de Tiago. Tá? Então, esses 2 versículos vocês podem ver aí na tela. Achei melhor colocar a palestra assim, porque vocês podem visualizar o que eu estou dizendo. Então, o primeiro é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o outro versículo é: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, vamos para o primeiro. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra. O que é praticante da palavra? De que palavra você está falando? Então, se a gente olha um pouquinho antes, a gente vê que ele falou no versículo 18, porque esse versículo que nós estamos explicando, esse primeiro é o 22 do capítulo 1, e no mesmo capítulo 1, no versículo 22, ele falou sobre a palavra da verdade. Então, essa palavra que ele fala para a gente não se tornar meros ouvintes, ele chamou de palavra da verdade. E essa expressão é uma expressão retirada do Antigo Testamento, do Salmo 119, versículo 43, que esse salmo, é o salmo mais longo que existe. Ele tem mais de 100 versículos, não é? E ele é um salmo todo que louva a palavra de Deus, essa comunicação que Deus fez aos seres humanos. Claro que quando ele fala de palavra de Deus, ele não está falando só da Bíblia, ele está falando da palavra que foi revelada ao longo da história. Que maravilha que é esse salmo. E esse salmo é que fala sobre essa expressão, palavra da verdade. Essa expressão que Tiago está usando, no versículo 18, sobre a palavra da verdade, ela é muito utilizada nas cartas de Paulo, essa expressão. Ele sempre fala nessa palavra da verdade, em várias cartas, como Efésios, Colossenses, outras cartas. Então, o que é a palavra da verdade? É uma palavra que gera a vida, que nos faz viver de modo... não viver essa vida biológica simplesmente. Não é uma palavra que tem origem em Deus e que nos faz mudar de vida, nos faz viver uma vida verdadeira, que é uma vida que parte de uma reforma íntima, não é? Por isso, é uma palavra que nos leva a um patamar mais alto, a um nível mais alto de existência. Essa que é chamada palavra da verdade. É a palavra que tem sua origem em Deus e que ela é inspirada ao ser humano. E ela chega até nós, e quando ela é acolhida no coração, ela gera uma vida mais digna, mais profunda, mais elevada, um nível mais elevado. Então, é dessa palavra que tem origem em Deus, que para muitos é só a Escritura, mas Tiago não está falando só da Bíblia, é a palavra inspirada de diversas formas, inclusive na Bíblia. Então, ela não é para ser meros ouvintes dessa palavra da verdade, porque senão ela não faz esse trabalho de nos elevar a um patamar mais alto, não faz trabalho de gerar a vida verdadeira em nós. Então, essa palavra da verdade só vai surtir efeito em nossa vida se nós formos praticantes dela e não meros ouvintes. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui para ver como é que a gente vai entender. Então, por que Tiago escreve isso para os seus leitores? Porque na época de Tiago tinha o mesmo problema que hoje. Muita informação, muita palestra, muita homilia, muito discurso, muito sermão, muita transmissão de conhecimento, que na época de Tiago era comum os pregadores ambulantes de diversas filosofias, diversas culturas, eles andavam por aí, eram sustentados pelas pessoas e eles viviam divulgando as suas mensagens, as suas doutrinas. E é claro que em algumas dessas pessoas havia uma doutrina verdadeira ali, havia verdade naquelas doutrinas, naquelas falas, naquelas informações que traziam para as pessoas.
E havia também, entre essas pessoas, uma vontade verdadeira de que as pessoas que ouviam aquela palavra pudessem mudar de vida. Mas a grande maioria era de charlatões que queriam viver às custas da bondade das pessoas, saíam por aí dizendo coisas mirabolantes. E tal como hoje, as pessoas não sabiam discernir o que era consistente, não é? O que realmente merecia que fosse levado em conta, uma palavra da verdade, realmente, uma palavra originada em Deus, e daquelas palavras que eram alucinações, não é? Que eram ideias mirabolantes. Então, além disso, de não saber discernir entre uma coisa e outra, as pessoas na época de Tiago também não tinham essa coisa de praticar as virtudes. Ao ouvir uma palavra da verdade, levar essa palavra a sério, colocar em prática, colocar na própria vida, mudar de vida a partir daquela palavra que foi escutada. Então, é o mesmo problema de hoje. Muita palestra, muita evangelização, muita informação, muita live, né? Nesse tempo de pandemia, são tantas lives, mas o que realmente é a palavra da verdade em tudo isso? E adianta eu escutar a palavra da verdade se eu não pôr em prática? Então, não adianta. Então, veja, Tiago não está escrevendo para quem é de fora de uma comunidade cristã. Não está escrevendo para pessoas em geral, pessoas que não foram evangelizadas, pessoas que não sabem nada sobre Jesus. Não é isso. Ele está escrevendo para pessoas que são cristãs, não é? Não está escrevendo para os de fora. Ele está escrevendo para quem escuta. Tanto que ele disse, olha, não sejam meros ouvintes. Essas pessoas estão acostumadas a ouvir. O problema delas não é que elas não escutem a palavra da verdade. O problema delas é que elas não levam a sério, não transformam a vida, ou não deixam essa palavra transformar a vida delas. Ficam na escuta, ai, que lindo, ai, que palestra linda, ai, como fala bonito. Meu Deus, que palestra, não é? Que exposição, que homilia, que coisa linda. Não é linda, mas você não leva a sério, nem eu levo a sério. Na hora de fazer a mudança de vida que aquela palavra exige, que aquela palavra orientou, aí são outros 500, né? Então, o Tiago está escrevendo para quem está ouvindo constantemente a palavra da verdade, seja em palestras, seminários, aulas, homilias, leituras edificantes, ou até mesmo no dia a dia. Porque Santo Agostinho nos diz que Deus nos fala constantemente. E ele tem 2 livros. Um dos livros é a Bíblia, e o outro livro é a natureza, é a história, é o dia a dia. Deus nos fala através das pessoas, através dos acontecimentos. Quer dizer, é uma palavra que fala aqui dentro, que eu percebo, que me edificou, e então eu não posso ser só uma pessoa que escuta isso sem levar isso a sério, sem mudar de vida a partir daquilo que eu vi, que eu presenciei, de um exemplo que me foi dado, tanto um exemplo positivo como um exemplo negativo. Deus fala através dos exemplos negativos. Através dos exemplos negativos, ele diz, não faça assim, não age dessa forma, não é mesmo? Então, não é para a gente que está fora, né? Para o pessoal que não sabe de nada, né? Para o pessoal que não está tendo instrução. É para quem está constantemente recebendo essas instruções dentro de um grupo cristão. Tá? Então, o que Tiago diz é que sem a prática, essa palavra da verdade não faz efeito em nós, ou faz um efeito colateral. Então, qual é o efeito colateral? É uma presunção espiritual. É uma coisa que nos transforma em sabedores da verdade. E Tiago vai tratar muito disso no capítulo 3 de sua carta.
Ele vai dizer assim, vocês todos querem ser mestres? Mas que coisa! Todo mundo agora quer ser doutor em algum assunto. Pois tome cuidado, porque se cobra mais dos mestres, né? Na vida espiritual se cobra mais dos mestres do que dos que não sabem de nada. Então, ele vai tratar disso. Ele diz que há muitas pessoas que tagarelam, que não conseguem ficar caladas, que tem que estar falando o tempo todo. E nisso não são os nossos tagarelas do dia a dia, aquela pessoa fica contando história perto de nós e falando o tempo todo. Ele está falando dos tagarelas que são cheios da verdade, né? Que nunca podem estar calados porque tem alguma coisa a ensinar. Mas, na hora de pôr em prática, não faz. Né? Então, a palavra da verdade, se eu não tiver uma prática, uma ação, e principalmente uma ação sobre mim mesmo, começar em mim mesmo, se eu não tiver essa ação, essa obra em mim mesma, então eu vou ter um efeito colateral, porque eu vou ficar sabedora de muitas coisas, me vai descer daquilo que eu sei, me tornar dona da verdade, sei mais do que os outros, e me achar muito mais alta espiritualmente do que eu realmente sou. Me convencer, né? Convencer os outros, não me convencer que eu estou ok com Deus, está tudo bem, fazer tudo que Ele quer, tudo que é certo, tá uma maravilha, né? E isso é um engano, por isso que ele fala, engana a si mesmo. Quem escuta a palavra da verdade e não passa de mero ouvinte e não faz uma praxe, não põe em prática, engana a si mesmo. Tá? Então é isso, é um engano. Você e eu nos enganamos facilmente, nos achamos conceituando como pessoas melhores, mais desenvolvida espiritualmente do que os outros. Então, o problema mais grave que Tiago está tratando nesse versículo não é o fato das pessoas desconhecerem a verdade, mas é o fato das pessoas conhecerem a verdade e não praticarem. Porque eu já citei aqui no capítulo 3, ele vai dizer quem tem mais conhecimento da verdade é mais cobrado, há mais cobrança para quem tem o conhecimento da verdade. Então, geralmente, as pessoas citam aquela passagem do Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí depende. Porque quando João está falando conhecereis, ele está falando de um conhecimento não intelectual. Ele está falando de um conhecimento que é uma experiência existencial. É conhecer no sentido de que eu conheço meu amigo, eu conheço a minha mãe, eu conheço meu pai. É um conhecimento que envolve um relacionamento. Esse tipo de conhecimento que nos leva a uma profundidade no relacionamento com Jesus, é o conhecimento que liberta. Se for só informações, se for só conhecimento científico, se for só um conhecimento filosófico, um conhecimento da moral, só conhecer, só aqui na cabeça, não liberta ninguém, não. Tá? Porque a pessoa não avança, não dá um passo, não vai para um nível mais alto. O que me liberta dos meus vícios, não é? Eu ter todo um conhecimento sobre o Covid-19. O que me ajuda a ter um conhecimento sobre o Covid-19 é ajudar as pessoas, é ajudar a ter a cura, é ajudar na vacina, é ajudar as pessoas a se protegerem, mas me libertar dos meus vícios, esse conhecimento por si só não vai me libertar, a não ser que a partir desse conhecimento eu diga, poxa, eu tenho que mudar de vida. Né? Até hoje eu fui egoísta, eu não me protegi, eu não protegi as pessoas, eu brinquei com esse assunto, eu minimizei a situação, eu não fui solidária, eu não fui sensível com as pessoas que morreram, nem com quem perdeu o ente querido. Porque o principal está sendo, não é simplesmente morrer abandonado como Jesus morre, mas são as famílias
que não pode acompanhar o seu enfermo, que não pode dizer um adeus, que não pode ajudá-lo a sofrer menos esse abandono na hora da morte. Então, tem todo um contexto psicológico e espiritual envolvido que sofre quem fica aqui. Mas eu não sou solidária, porque para mim, morrer porque tinha que morrer. Não, isso será cobrado de mim. Então, quanto mais eu sei, mais será cobrado. Porque o que eu sei tem que ser praticado, o que eu sei tem que fazer uma mudança na minha vida. O conhecimento, ele que tem origem em Deus, que é uma palavra da verdade, ele tem que fazer mudanças na minha vida. E se ele não faz nenhuma mudança na minha vida, ele não me liberta coisíssima nenhuma. Eu fico prepotente. Eu fico com a presunção espiritual de me sentir mais elevado que as outras pessoas. Então, tem mais uma coisa, não é? Que o conhecimento, sem a prática, essa palavra da verdade, sem que haja uma prática, ela cai no esquecimento. Você e eu escutamos um expositor que nos fala coisas maravilhosas sobre Jesus, ou escutamos uma mensagem, né, que foi deixada por alguém que já se foi, que a mensagem tem mais peso, porque a gente lembra que aquela pessoa não está mais fisicamente entre nós, aquela mensagem é grandiosa. Não é? A gente lê isso, uma mensagem na Bíblia, lê num livro uma mensagem assim, e fica, meu Deus, que palavras! Poxa, eu fiquei impactada, nossa, que emocionante, eu até chorei. Não praticou? Não se lembra mais, né? Some da memória, não foi colocado em prática, não fez mudança na minha vida, não me ajudou a ser melhor, não me elevou a um patamar mais alto da existência. Sumiu porque a palavra da verdade, ela é como semente, ela tem que ser plantada, ela gerar um vegetal. Se ela não é plantada no coração, através de uma prática, desaparece, some, deteriora. Né? Então, eu queria falar para vocês um exemplo muito interessante, que são as historinhas dos judeus. Eu estudei com judeus, eu adoro essas anedotas judaicas, né? Eu gosto de contar isso para as crianças. E aí eu entendi, quando eu ficava no meio dos judeus, que eles tinham tantas histórias, que eu disse, agora eu entendi porque Jesus contava tanta parábola, contava tanta história, né? Porque era judeu. E as historinhas nos ajudam a aprofundar a palavra da verdade. E a primeira coisa que eu vou contar aqui para vocês é uma coisa sobre a festa das tendas. Os judeus têm uma festa litúrgica, uma festa religiosa, que eles prezam muito, que é chamada Festa das Tendas, que em hebraico quer dizer Sukkot. É tendas ou tabernáculo. É uma festa que eles comemoram o tempo que eles passaram no deserto, esperando a chegada na terra prometida. E esse tempo do deserto, para eles, é um tempo de preparação. Eles não podiam sair com a mentalidade de escravos, que nasceram e se criaram escravos, sair do Egito escravos, e chegar na terra prometida com aquela mentalidade. Né? E também substituíram o faraó por outro faraó mais terrível, que é o ego. A palavra faraó é o contrário da palavra ego. Oref, né? É a nuca, é a cerviz, é aquela coisa que não se baixa nunca, não é? Então, o ego, para os judeus, é a nuca, que não reverencia nunca outra pessoa. Então, eles precisavam se ver livre daquele faraó que eles traziam dentro da vida deles, dentro do coração deles. Então, eles tiveram todo um tempo de expiação, um tempo de expurgar os seus defeitos, suas mentalidades retrógradas e aprender a vencer um faraó que estava dentro de si. E também que no deserto, cada um quis ser faraó para o outro. Então, eles tiveram que vencer tudo isso, expurgar isso durante
o tempo do deserto. E por isso o número 40, o 40 anos, o número 40 é um número simbólico que quer dizer exatamente essa purificação, essa expiação, tirar essas coisas ruins que estão dentro das pessoas. Então é muito importante para eles todo ano celebrar essa festa de Sukkot, ou de festa das tendas. Eles gostam de ir para o quintal, para o jardim, ficar debaixo de uma tenda, né? Eles armam uma tenda, né? E ficam lá alguns momentos e fazem suas orações e pedem a Deus para continuar retirando de dentro deles aquelas coisas ruins, que Deus, a palavra de Deus mova, né? Aquilo que Deus fala através de todas as formas, através de tudo, né? Deus fala através de tudo, não tem uma coisa que Deus não fale, até através da coisa ruim ele fala. É preciso a gente saber o que ele está dizendo. Então eles fazem essa festa, e nessa festa eles pegam 3 ramos de palmeira, que são lulav, radaz e aravá, 3 ramos de palmeira, e junto esses 3 ramos com uma fruta chamada etrog. E, a partir dali, eles fazem a sua celebração, que no catolicismo deu origem ao tal Domingo de Ramos. Então, Domingo de Ramos é uma ressignificação da festa das tendas. E é uma festa muito colorida, uma festa cheia de ramos e de flores. Então, vocês têm aí o etrog. O etrog, ele é assim, como se fosse do tamanho, mais ou menos, de uma mamão papaya. Né? É uma fruta muito cheirosa e muito saborosa que tem lá em Israel. Se vocês forem lá, comam o etrog. E se aproveita tudo do etrog. Aqui no Brasil, às vezes fazem, em vez do etrog, usam o morango, né? Porque você come tudo, o morango. Come a semente, come as cascas, come o fruto inteiro, não é? O morango, a maçã, não é? Se come tudo. O morango você come mais, que até a semente você come. A maçã você não come a semente, né? Então, geralmente não come. Então, eles pegam essa fruta e juntam com os ramos e balançam os ramos para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam purificadas de suas mazelas. E fazem isso abençoando, sacudindo esses ramos junto com o etrog nos 4 cantos da sala, que é para abençoar o mundo inteiro. Então, nós também somos abençoados, mesmo sem saber disso, os judeus fazem isso por nós. Então, essa festa ela é muito simbólica, porque nesses ramos, junto com essa fruta, nós vamos pensar no sabor e no perfume. Então, o sabor sempre é a prática, e o perfume é aquela parte mais teórica, é a parte mais do sentimento, é a parte do estudo, da oração, das emoções, e o perfume é isso, e o sabor é a parte do fazer, de fazer, né? Então, o primeiro ramo é o lulav, e o lulav tem cheiro, mas não tem sabor. Então, o lulav representa, já que ele tem cheiro, todas as pessoas que oram, que se emocionam, que estudam, mas na hora do fazer não fazem nada. Isso tudo que elas têm, que é mais teórico, digamos assim, não se traduz num fazer, numa prática que seja sobre si mesma, que é mudança de vida, conversão, e nem no fazer solidário de ajudar as outras pessoas. Então, o lulav é isso, são as pessoas que têm cheiro, rezam, estudam, se afetam, são sensíveis, choram com o sofrimento do outro e não faz nada. Né? Então, sem sabor. O radaz são as pessoas que têm sabor, elas fazem muito, elas estão na luta, mas elas nunca param, elas nunca meditam, elas não fazem prece, elas não estudam. Para quê? Né? O mundo está precisando de ajuda. Ai, meu Deus, como se fosse possível a gente ajudar o outro sem que
que nós recebêssemos essa capacidade vinda de Jesus. E a Aravá, essa Aravá aí é o X da questão, porque não tem sabor e nem tem cheiro. O que acontece? Na festa de Sukkot, se pega esses 3 ramos e se junta ao etrog. E aí balançam esses ramos juntos nos 4 cantos da casa, nos 4 cantos da sinagoga, etc. Para abençoar todas essas pessoas. Então, o que eles acreditam? Que o etrog, quando ele é colocado junto com esses ramos, ele vai dar sabor para o lulave, vai dar perfume para o radaz e vai dar sabor e perfume para Aravá, certo? Então, ele representa o etrog, as pessoas que oram, estudam, mas praticam. Praticam sobre si mesmo, com a conversão, e praticam, né, ajudando as pessoas. Então, aí vem a historinha, para encerrar esse versículo. A pessoa que vai à sinagoga leva o seu etrog, faz o possível para ter o etrog melhor, e o rabino vai escolher, né, o melhor etrog, o mais perfumado, o mais bonitinho, assim, para servir para ele fazer a bênção. Tá? O rabino, certa vez, sentiu um cheiro muito forte, um perfume maravilhoso, um perfume encantador. E ele saiu pela sinagoga para ver quem era que tinha esse etrog, essa fruta tão perfumada, para que ele pudesse usar para abençoar. Então, a primeira pessoa que ele encontrou, assim, que ele foi vendo que foi sentindo, até chegar em alguém, ele encontrou Uri, que estava próximo à entrada da sinagoga, num canto encolhido, escondido. Certo? Então, o rabino foi conversar com Uri, e o cheiro vinha de Uri, e disse: quem é você? O que você faz? E aí ele disse: meu nome é Uri, e eu estou aqui por causa da seguinte coisa. Aí vem a historinha edificante dos judeus. Eu sou muito pobre, moro na cidade, eu junto dinheiro durante muito tempo para comprar etrog na época de Sukkot, na festa das tendas. E eu sempre quero um etrog muito bom, porque eu quero agradar a Deus, eu quero ser uma pessoa que tenha cheiro e sabor para as outras pessoas. Então, eu faço questão de ter o melhor etrog para que Deus faça isso comigo. Só que eu vim da cidade até aqui a vila, a zona rural, para comprar o etrog, e no meio da estrada eu vi um carroceiro que estava com a carroça quebrada. E aquele homem estava desesperado, porque ele ganhava, a vida dele era muito pobre, e ele ganhava transportando coisas para as pessoas. Então, ele ia perder aquela carga e ele ficasse ali mais tempo e a carroça estava totalmente quebrada. Então, o Uri disse assim, eu falei para ele, por favor, ore a Deus, que lhe ajude. E o homem disse, eu não oro, eu não sei orar, eu não perco tempo com essas besteiras, não é? A minha vida é de me dedicar, à família, me dedicar às pessoas, me pedir para fazer alguma coisa boa pelas pessoas, eu faço, se eu ver que a pessoa precisa de ajuda, eu faço. Esse negócio de perder tempo com oração não é comigo. E aí, Uri foi embora, lamentando que aquele homem não conseguisse fazer uma oração, não achasse importante também fazer a oração. Então, quando Uri chegou na cidade, ele não conseguiu comprar o etrog, porque aquele homem não saía da cabeça dele. Né? Pelo fato dele precisar de ajuda e pelo fato dele não conseguir fazer uma oração. Então, o Uri pegou o dinheiro e conseguiu, pechinchando, comprar a roda da carroça. Digamos, seja, ele comprou aquela coisa que a carroça precisava para continuar andando. Então, para não ficar constrangido com os agradecimentos, o Uri pegou o resto do dinheiro que tinha e deu a um funcionário daquele lugar. Quando o funcionário que foi pago para levar, ele foi, porque o Uri perguntou se o funcionário levaria. Ele disse que não vai perder tempo dele fazendo favor para ninguém. Então, o Uri pagou e por isso ele foi.
E quando ele chegou lá com a roda e disse, olha, um homem mandou entregar isso para o senhor, o carroceiro ficou tão feliz que fez uma prece a Deus agradecendo pela bondade das pessoas. Mas ele ia passar muito tempo para consertar a carroça. Então, o funcionário que não fazia favor para ninguém resolveu ajudar. Afinal de contas, uma vez na vida, o homem estava muito desesperado e agora estava muito empolgado porque tinha ajudado, e o outro que nem conhecia aquele ali ajudou também. Então, não sei por que o funcionário ficou sensibilizado e resolveu ajudar. E aí, então, nós temos aí as pessoas assim. Nós temos o homem que é carroceiro, que faz muita coisa, mas não ora, não estuda, não se sensibiliza. Nós temos o funcionário que não ora, que não ajuda, e nós temos o Uri, que ora e ajuda. O Uri disse, eu não voltei para a cidade, porque fiquei com vergonha de chegar na minha cidade, que todos me conhecem, e eu não ter o etrog. Ser a única pessoa na sinagoga sem o etrog. E eu fico pensando, imagina um judeu não levar esse ramo, né, para a sinagoga, para a festa. Então, ele preferiu ficar na vila que ninguém o conhecia e ficar escondido para que ninguém notasse que ele não tinha o etrog. Então, o rabino disse, Uri, você é o etrog. Você é o que tem cheiro e sabor. Você é o verdadeiro etrog. Deus fez de você um etrog e por isso você tem esse perfume tão agradável. Então, eu não vou falar aqui sobre o outro versículo, porque senão vou me delongar. Faço isso em outra oportunidade, tá? Um abração para vocês. Tchauzinho. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora nós vamos esperar ela voltar para a gente bater um papo com ela. Eu já estou aqui, Paulinho. Olha só, que maravilha! E Maíla, que mensagem, viu? Nós vimos aqui na carta de Tiago, exatamente nesse versículo que você trabalhou, que ele assevera que a sabedoria é o exercício do discernimento, a capacidade de perceber o que é mais importante fazer dentro das situações. E ele diz também que Tiago chama a atenção para a essência da vida cristã. Que lindo, né? É tudo isso que você está ensinando para a gente. Nós estamos exatamente nesse ponto que você trouxe, Maíla. Nós estamos nessa posição, assim, a cabeça, a inteligência cheia, massificada de mensagens lindas, extraordinárias. O coração tocado, sabe? Mas as mãos ainda vazias. Você podia nos ajudar nesse sentido? Acho que isso aí é uma questão muito pessoal. Eu desliguei a câmera porque a internet está oscilando muito. Tá ótimo. Eu acho que cada um deve fazer um momento de introspecção e cada pessoa descobrir, não é, o que pode avançar como ser humano, né? Porque nós temos objetivos diferentes, nós temos planejamento de vida diferentes. Então, nós não estamos aqui para todos fazerem a mesma coisa. Então, esse discernimento do que eu posso melhorar, é cada um que tem que fazer, não é? Então, cada pessoa deve fazer. E eu acho que um fator muito importante que nos ajuda nisso é o autoconhecimento, é o conhecimento de si, não é? O filósofo Platão, ele menciona que Sócrates ficou extremamente impressionado com uma
uma frase que ele viu escrita lá no templo de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e conhecerás o mundo. Né? Então, esse conhecer o mundo é um conhecimento filosófico e científico. E conhecerá os deuses é o conhecimento religioso. Esses conhecimentos, eles dependem muito do conhecimento de si, do autoconhecimento. Então, eu acho que a gente avança muito na nossa praxis, né? Na nossa prática, na nossa conexão com Deus e também no conhecimento das coisas, quando a gente tem o autoconhecimento. Quando a gente vai crescendo, né? Porque isso é uma coisa que dura a vida toda. E então, eu acho que a vida é muito corrida, as pessoas ficam sufocadas, sem tempo para parar e fazer uma introspecção, um recolhimento, para poder se perceber um pouco, sentir, né, prestar atenção na vida, prestar atenção no que eu ando fazendo da minha vida, como as pessoas que convivem comigo, elas estão, perceber o outro, perceber a si mesmo, o que é que me agrada, o que me desagrada, por quê. Então, acho que o conhecimento de si nos ajuda muito. Isso não é uma receita pronta, uma bula de remédio, não é que alguém possa dar para o outro. É uma coisa que cada um tem que pensar, não é? O que é que eu posso melhorar de uma maneira geral? Dar uma parada para pensar na vida é muito importante. Ótimo. Por mais corrida que seja a vida, porque a minha vida é muito corrida, mas nós temos que parar todo dia. E se não der para parar durante o dia, para não dizer que não dá para parar, a gente madruga. Porque aí a primeira coisa que se faz é isso e aí o resto pode vir. Né? Então a gente sempre tem aquele momento de silêncio e introspecção todo dia. É necessário. Mas tem gente que não consegue. Tudo bem, então veja no que você consegue. Reservar um dia por semana ou por mês para cuidar de si mesmo. O autocuidado, importante, o autoconhecimento. Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, vamos abrir o microfone de vocês e fiquem à vontade para perguntar, para questionar a irmã Ilha. Vamos aproveitar essa professora de evangelho, esse coração imenso, tão simples, tão bondoso, aqui junto conosco. Fiquem à vontade, tá bom? Eu vou começar, então, agradecendo. Muito obrigada pelo seu tempo, por se dispor de vir aqui falar para a gente, refletir sobre essa passagem. Foi muito enriquecedor. Como o Paulo falou, me senti assim o Lulave, cheia de cheiro, cheia de informação, mas ainda com a mão vazia. E, de repente, se você pudesse falar um pouquinho, tentando pensar assim numa pergunta, sobre a ansiedade que às vezes gera ter esse conhecimento, mas ainda está caminhando tão lentamente, como que a gente encara esse sentimento de ansiedade, de querer fazer mais, ou às vezes de querer fazer muito para fora e pouco dentro da nossa própria casa, com aqueles que estão em volta da gente. Eu sinto, e eu acredito que muitas outras pessoas também às vezes sintam um pouco dessa ansiedade de transformar, de dar grandes saltos, que a gente sabe que na natureza não é assim que funciona, mas continuamos sentindo. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. Tem uma frase interessante do apóstolo Paulo, sabe, Raquel, que diz assim: quando eu era criança, eu pensava como criança,
eu falava como criança e eu agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu penso como adulto, eu falo como adulto e eu ajo como adulto. Eu acho bonita essa frase porque ela mostra a consciência de um processo. Então, nós estamos num processo, nosso corpo amadurece, nosso modo de encarar as coisas amadurece, nosso modo de agir no mundo amadurece. Então, quando a gente desconhece esse processo que a gente se encontra, parece que a gente quer abraçar o mundo e fazer coisas extraordinárias, e quando a gente quer fazer coisas grandes demais, a gente sabe que a gente não consegue. Então, esse é um pensamento de criança, por exemplo. Quando eu era criança, eu queria fazer o bem para muita gente. Então, eu pensei muito no que eu poderia ser quando fosse adulta, que profissão eu poderia ter. E aí, de repente, eu tomei a decisão de ser médica. Mas aí eu fui perguntar para o meu pai como se chamava a médica que cuida de criança. Aí ele disse, pediatra. E aí eu falei para ele, eu quero ser pediatra. E ele falou, por quê? Eu disse, porque eu tive vendo que aqui onde a gente mora, muitas crianças morreram. E realmente teve, na época, um surto de varíola e muitas crianças mesmo morreram, muitas. E aí eu queria ser médica para que nenhuma criança morresse, não é? Para cuidar das crianças, para que elas não morressem, para que elas pudessem ficar adultas, para que elas pudessem ter uma profissão, ter uma família. É claro que esse pensamento era um pensamento muito bonito, mas era um pensamento inocente, do desconhecimento da realidade, porque a pessoa ao se tornar pediatra não evita, nem sequer evita que uma criança morra quando realmente ela tem que partir, não é? Imagina todas as crianças, né, não partirem, né? Então, era lindo, mas era inviável e impraticável, certo? E às vezes a gente é adulto e ainda tem esse tipo de coisa. Ah, eu queria fazer algo pela humanidade. Aí fica nessa abstração. Quando a gente quer fazer uma coisa muito grande por muita gente, a gente acaba não tendo como fazer, né? Então, acho que a gente tem que perceber a nossa... uma coisa que a gente chama de órbita, né? A gente tem que perceber quais são os satélites que giram ao nosso redor e nós estamos em órbita de quem ou de quê, não é? Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental, porque se você for pensar, a Lua está em órbita da Terra, mas a Terra está em órbita do Sol e toda a galáxia já está em órbita de outra coisa. Então, nós estamos sempre numa órbita e alguém sempre está em órbita de nós. Eu acho que é nesse campo aí das órbitas que a gente pode agir. A gente pode agir mantendo o equilíbrio interno e o equilíbrio daqueles que estão orbitando em torno de nós. Então, algumas pessoas dependem de nós, seja na família, seja no trabalho, seja no ambiente que a gente mora, seja na religião que a gente pratica. Pessoas dependem da gente. Então, a gente pode agir ali. E também a gente depende de pessoas. Então, nós temos que curar nossas relações também com as pessoas.
fazer com que realmente a órbita funcione, não é? Porque essa vibração, essa frequência, ela é muito importante. Então, em vez da gente querer estar aqui e querer agir lá na galáxia de Andrômeda, ou sei lá de qual outra galáxia, é melhor a gente ficar por aqui mesmo, não é? Então, eu acho que a gente tem que traçar coisas concretas, do tipo, eu sei o que acontece ao meu redor, essa é a minha realidade. E eu sei de quem eu estou ao redor, essa é a minha realidade. Então, como eu posso melhorar essas coisas aqui do meu mundo? O meu mundo é importante, a minha pequena galáxia é importante, não é? Porque aí a gente, quando começa a fazer a coisa a partir do que está ao nosso redor, a gente acaba rompendo os limites e vai fazendo coisas para além daquele nosso mundinho. Mas a gente tem que começar com o nosso mundinho mesmo. Então, por exemplo, nós aqui, nós deixamos pai, mãe, tudo, coisas que a gente podia fazer lá fora, pessoas tinham passado em concurso, iam ganhar muito dinheiro, são de família pobre, iam poder, né, até mesmo ajudar a família e tal, mas resolveram vir para cá, para ajudar o mundo. Mas, na realidade, o mundo que a gente ajuda é aqui o nosso bairro, o que está em torno de nós, o nosso local de trabalho, não é? É assim que a gente ajuda o mundo. A gente deixou por causa do mundo inteiro. Nós somos irmãs de todas as pessoas, né? O mundo é nossa família. Mas a gente for, eu tô ajudando o mundo inteiro, ninguém faz nada. Então, aqui, onde a necessidade surge. Então, como é que a gente pode fazer? E quando a gente faz isso, a gente fica disposta a tudo que surgir, não é? Então, se precisar eu ir para outro estado, se precisar ir para fora do Brasil, tudo bem, mas por enquanto eu estou aqui, então é aqui que eu me concentro. Eu acho que isso é uma coisa bem prática, é uma coisa bem importante, e aí a gente fica esse trabalho sobre nós e o trabalho em favor do outro. Mas é preciso o autocuidado para poder cuidar do mundo, senão não se dá conta, né? Não é um enfermo, né? Nós estamos aqui na questão do isolamento social, nós, graças a Deus, estamos saindo de um colapso, né, do sistema de saúde que aconteceu na nossa cidade, já estamos saindo desse colapso. Então, as pessoas os profissionais da saúde que adoeceram, eles foram afastados do trabalho. Isso deveria ser uma coisa que a gente deveria prestar atenção. Para eu curar o outro, eu tenho que estar bem, né? Então, se eu estou doente, não posso trabalhar cuidando dos enfermos. Eu só posso cuidar dos enfermos se eu estiver bem. Então, se eu não estiver bem, eu vou cuidar de mim e outras pessoas vão cuidar de mim. Então, a gente só pode fazer alguma coisa pela humanidade se a gente fizer também pela gente. Senão, a gente não dá conta de ajudar ninguém, se a gente não se autoajuda. Perfeito, muito obrigada. Essa analogia da órbita, não vou esquecer, vou colocar em prática, que eu tenho alguns satélites, pelo menos 2 pequenininhos. Muito obrigada, viu? Fique com Deus, continue trabalhando na sua obra aí, com muita coragem e força que vem do Pai. Amém. Mas alguém, fiquem à vontade, gente. Maíla. Aproveita, gente. Não fique inibido, não. Olha, se não tiverem perguntas, eu tenho. Vai, Maria. Eu tenho. Oi, obrigada por estar conosco. Queria saber, depois de todo esse seu relato, qual foi o momento que você lembra que a chave virou para você, que você conseguiu sentir as suas mãos quentinhas, se esquentando?
Ai, ai. Eu acho que aconteceram momentos fortes, não é? Mas acho que tudo foi realmente um processo eu acho que é todo dia isso, né? A gente vai vivendo, Deus vai inspirando, Deus vai fazendo a coisa acontecer na nossa vida, vai né, nos tocando, nos impactando, e às vezes a gente não vê. Tem aqueles momentos em que a gente se conscientiza assim, de uma forma, sei lá, geralmente são acontecimentos do cotidiano que chamam a atenção. A gente é colocada numa situação. Eu gosto de pensar na experiência que o Paulo de Tarso fez no caminho de Damasco, às portas da cidade, né? Então, ele foi conduzido, porque depois ele vai dizer assim, desde o ventre materno, Deus tinha já planejado isso para mim, né? Antes que eu me formasse no ventre de minha mãe, Deus já tinha me chamado, me escolhido para essa função. Mas ele levou toda uma vida afastado disso, né? Mas teve aquele momento em que ele foi impactado e ele teve que parar. E quando ele foi dado um tempo para ele, né, naquele silêncio, naquela escuridão, porque ele não conseguia ver. Então, naquele silêncio, naquela escuridão, ele teve que olhar para dentro de si. Quando ele olhou para dentro de si, aí ele ficou esclarecido sobre muitas coisas. E eu acho que na minha vida, esses momentos fortes de experiência com Jesus, não é? que eu acredito que Jesus está por trás de todas essas minhas experiências boas, que ele se utiliza de pessoas, mas na realidade ele está, né, a causa de tudo isso. Então, eu acredito que primeiro ele me impactou com algum acontecimento, com alguma coisa, e depois eu introjetei, eu senti aquele esclarecimento dentro de mim, aquela coisa que é o coração ficar aquecido, né? O coração aqueceu, e realmente ali eu tomei grandes decisões, ali né? Foi forte, tem bons momentos em que isso aconteceu na minha vida. Quando a gente faz retiro todo o semestre e nós sempre somos convidadas a narrar as coisas que nos acontecem. E a gente sempre narra as mesmas coisas, né? Como foi que eu passei por isso, como foi que eu reagi a isso. E todas as vezes que a gente escreve no caderninho lá, a gente tem um esclarecimento maior sobre aquelas mesmas coisas que a gente sempre conta, né, Maria? E então, eu não saberia dizer assim qual momento, mas vários momentos, essas mãos se aqueceram, essa chave virou e a coisa mudou de rumo. Muito bom. O teu microfone está desligado, Maria. Obrigada. Eu queria dar um pequeno presente do pouco conhecimento que eu tenho da nossa língua aqui, da nossa língua não, né? Da nossa segunda língua aqui, que é o havaiano, que Aila quer dizer o óleo. É o óleo, primeiramente, que traz a luz, porque veio de uma semente. A luz, primeiro, no Havaí, começou de uma semente, que se chama cucuy. E esse óleo é o óleo que usam para tudo, né? Que usaram para tudo, para a mulher grávida, para o nascimento da criança. Então, não é por acaso. Parabéns pelo seu nome.
Obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria. Meu pai não sabia bem disso, não, mas ele era professor e ele disse que um dia viu esse nome, né, era uma ruína, uma cidade do Egito, e significava força de vontade, determinação. Então, aí ele escolheu. E aí ele colocou, logo depois, o nome Luzia, que quer dizer a luz mesmo. A Ilha Luzia. Mas... Me arrepiada agora, me arrepiou total. Então, é isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Maravilha, Maíla. Silvia, abre seu microfone, Silvia. Olha, Oi. eu vou contar para a irmã Aila, viu? Irmã Aila, lá atrás, quando a Silvia viu o seu nome na nossa lista de convidados, ela nunca mais deixou de frequentar a nossa reunião de domingo. Que bom que ela está frequentando. E aí, você... Eu vou aproveitar, então, Paulo. Uhum. Vou agradecer a participação, né? Eu não sou muito boa para falar, tá? Que nem a Eliane, mas eu acho que todas as colocações que a irmã Ila colocou é muito interessante, porque é exatamente sobre o tema que ela falou, né? De Tiago, que é o discernimento e a sabedoria, né? E isso me emociona muito, porque eu, de certa forma, é esse entendimento que eu consigo ter na minha vida, que eu preciso estar bem, cuidar de mim, né? De saber que tudo que está em mim, que está dentro de mim, é o que eu posso externar fora. E eu sempre falo isso para minha irmã Eliane, né? Porque a Eliane ela já é diferente de mim. Ela é psicóloga, então ela tem essa sede de querer ajudar todos, né? E eu falo para ela que nessa vida eu vim para cuidar de mim, que é o que está dentro de mim, porque não tem como eu buscar fora, né? Porque está dentro de mim tudo que pode me ajudar e eu posso ajudar as pessoas, né? E eu, como cabeleireira, de certa forma, eu consigo ajudar as pessoas, né? Porque a gente ouve muitas coisas e só no ouvir a gente já está ajudando, né? E ajudar uma pessoa que está diante da gente é muito mais fácil do que eu ir ajudar lá fora. Então, isso é muito gratificante para mim, né? Ouvir tudo isso e ter o entendimento que realmente essa é a busca. Interessante que todas as pessoas que eu ouvi falando aqui, Paulinha, é exatamente sobre isso que fala, que é a busca interior da gente, né? Exatamente. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a irmã Ila. Eu amo muito você, viu, irmã? Ai, que bom, prazer em conhecê-la. Já tive também... a oportunidade de te conhecê-la pessoalmente, assim, muito rápido, lá no aeroporto de Porto Alegre. Você estava vindo de um... você estava. Você estava com uma amiga minha. Isso mesmo, por isso que o rostinho não é estranho. Muito bem, que bom. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. De nada. Deus te abençoe também. Amém. Mais alguém, gente? Tudo bem? Obrigada, viu, Paulinho? Oxe, Silvia. Senão eu não ia ter coragem de abrir o microfone. Eu sou muito tímida. Bobagem. Olha, Maíla, Oi, querido. Talvez eu vá sair um pouquinho do tema, mas somente para a gente ampliar a nossa visão com relação à importância das escrituras, digamos assim, do Velho Testamento, dos profetas, da Bíblia em si, sabe? A minha pergunta assim, pessoal para você, se você puder fazer
uma colocação para nós da importância do judaísmo na nossa vida como cristãos, sabe? Qual é essa importância? Eu vou contar uma coisa aqui, que uma pessoa que viu lá os meus vídeos, acho que foi sobre a carta aos Gálatas, estava vendo lá no YouTube, aí ela entrou em contato comigo e disse, foi pelo Messenger do Facebook, e disse, eu queria fazer uma pergunta, mas não quis deixar um comentário lá. E aí, como eu sempre digo, olha, tá aqui o número do meu celular, eu não olho com frequência Messenger. Então, às vezes, a pessoa passa a mensagem, fica muito tempo lá, meses, às vezes. Então, se você quer dialogar, então é melhor o WhatsApp. Então, a pessoa me perguntou o seguinte, você falou sobre a expressão reforma íntima. Você gostou dessa expressão? Você aprendeu com o Espiritismo e você usou, mas você usou como se essa expressão estivesse na Bíblia. Mas é uma expressão está dentro da obra espírita. Aí eu falei, olha, essa expressão está no capítulo 9 da Carta aos Hebreus. É uma expressão em grego. Aí tirei um print do termo, dicionário em português e tal. E ele disse, estou impressionado. Aí eu falei, olha, eu realmente, a primeira vez que ouvi em português foi de um amigo espírita. Mas eu já conhecia na Carta aos Hebreus. Aí ele disse, é incrível. Aí eu falei, não é incrível não, é que o Allan Kardec, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele leu o texto bíblico. E Emmanuel, quando faz aquelas mensagens, comentários sobre o texto bíblico, ele leu o texto bíblico. Não é? Então, se a gente quiser entender a explicação, tem que entender o texto que está sendo explicado. Pelo menos isso. Então, eu disse, olha, eu sou professora. Quando eu explico uma literatura, seja uma literatura da Bíblia, seja uma literatura dos judeus, seja uma literatura dos sumérios, porque quando a gente lida com o texto bíblico, a gente lida com todo o entorno, com literaturas egípcias, literatura dos sumérios, dos babilônicos, etc. Então, eu entrego o texto para os meus alunos, não é? E nós vamos lendo e explicando. Eles têm que ter contato com o texto que eu estou explicando, nem que seja uma tradução. Mas eu não posso falar de uma literatura sem que a pessoa tenha contato com aquele texto. Então, a importância que eu vejo é isso, porque todas essas obras da doutrina, essa codificação, essas obras que o Chico Xavier psicografou, tudo isso aí se remete àquilo que está na Bíblia. Então, no Islã, o Alcorão trata dos mesmos personagens que estão na Bíblia, não é? E aí aquelas grandes expressões de sabedoria como Confúcio, Gandhi, essas coisas, não tem coisa tão diferente do que está na Escritura, porque aquilo era um mundo, né? O Jung, né? O Carl Jung, o psicólogo, ele fala do inconsciente coletivo, quer dizer que todas as pessoas na antiguidade, nas civilizações, elas tinham a mesma forma de pensar, né? Então, essas sabedorias antigas, todas elas têm muita coisa em comum. E é por isso que eu pego um texto da Suméria, um salmo da Suméria e um salmo da Bíblia e coloco lado a lado e a gente vai ver como essas duas pessoas
em ambientes tão diferentes, rezavam a Deus de forma tão parecida. Então, acho que assim que quando a gente realmente entra em contato com o texto bíblico, a gente descobre um mundo. Claro que nós vamos à Bíblia como estrangeiro. Quando a gente lida com estrangeiro, vocês sabem, né? A maioria está me ouvindo aí, lida sempre como um estrangeiro. A gente tem que fazer um esforço para compreender e se fazer compreendido, né? Então, porque o fato de falar o mesmo idioma não quer dizer que a gente está compreendendo. Eu também já morei fora do Brasil e via a dificuldade, que às vezes eu pensava que estava transmitindo uma mensagem, mas a mensagem que estava chegando ao ouvido da outra pessoa era outra coisa que eu não estava nem pensando. Então, a Bíblia ela é uma cultura diferente, né? Escrita num idioma diferente. O fato de estar traduzido não quer dizer que a gente entenda tudo. Mas a gente pode ir aos poucos, né? Fazendo esse esforço de entrar naquele mundo, né? Da Bíblia. Exatamente. Irmã Ilha, se você me permite, já há algum tempo atrás, eu tive um amigo orientador, o Paulo Daltro, e ele dizia para nós, que ele mostrava para nós de uma forma assim bem simples, como consultar a Bíblia. Ele falava assim, olha, se você tem algum problema, alguma dificuldade, algum desafio na vida, vai lá na Bíblia. Aí soava para a gente assim, uma coisa bem, sem menosprezar os protestantes, né, os evangélicos, uma coisa bem de evangélico, né? E ele, diretor da Casa Espírita, presidente da Casa Espírita. Um dia eu perguntei ele por que ele sempre afirmava daquela forma. Ele falava assim, Paulinho, lá na Bíblia, todas as experiências da humanidade estão lá. Se você quer resolver problema financeiro, lá teve alguém que passou por esse problema e deixou os ensinos próprios, como Jó, sabe? Isso remete a gente a investigar diante das alegrias também, sabe? Ele sempre apontava para nós. Então, por isso que eu formulei essa pergunta para você. E realmente é isso mesmo. Nós temos aprendido que para a gente voar, né, nós precisamos dessas duas asas que você apresentou para nós, como diz o Emmanuel, a asa da sabedoria e a asa do amor. Para desenvolver essas asas, nós precisamos estudar e colocar em prática, né, para poder aprender a amar. É isso? Quando eu gravei essa palestra, eu disse assim, as pessoas sempre me pedem uma palestra sobre alguma coisa de Paulo. Eu vou fazer o seguinte, vou falar de Tiago, para que as pessoas saibam que eu gosto da Bíblia toda, não só de Paulo, não. Eu estudei mais Paulo, né? Mas eu vejo tanta riqueza. Você vê que eu comentei um versículo, né? Era para ser 2, mas não deu tempo, porque eu comentar um já foi muita coisa. Foi riquíssimo, sabe por quê? Porque a verdade é essa mesmo que eu falei para você. Há algum tempo nós estamos sentindo isso, sabe? E essa visão amplia quando você sai da ansiedade, como a Raquel colocou para nós, e percebe a dimensão da ação que nós podemos exercer dentro de nós mesmos e dentro daqueles que estão em torno de nós, fugindo daquela frustração de que nós não realizamos nada na vida, nós não fazemos parte de uma grande incorporação ou de um grande programa de assistência e promoção social, né? Não é isso? Olha, tenho aqui, só encerrando, para você ter uma ideia. Eu participo da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, né, de Campo Grande. Né?
Aham. Então, tem uma questão das moedinhas. As moedas são o seguinte: para aquelas pessoas, principalmente as crianças que são muito pobres, para ajudar a Moçambique, eu recolho, não é? Aham. Eu recolho moedas de R$ 1 e eu entrego as moedas para, né, as moedas das crianças. Vou ver aqui se dá certo. Tá escuro, mas deixa Não, eu ver aqui. Só um minutinho. é Só um bom minuto. mas a gente... Espero que a internet não caia. Vai, não. Espero que a internet não caia. Aí eu vou guardando as moedas e vou, sabe, colecionando. São moedas de R$ 1. Aí, quando tem, assim, 100 moedas, eu dou um jeito de entregar. A minha irmã ajuda a recolher no Piauí, a minha mãe, certo? E aí, às vezes, a minha irmã diz assim: eu vou pegar as moedas e vou trocar por uma nota de 100. Eu falei: não, porque é chocante eu chegar com as moedas e dizer: tá aqui as moedas que as crianças entregaram. Elas não podem, elas não têm, elas já são assistidas, elas não têm como entregar mais do que R$ 1, que é uma moeda de R$ 1. E o combinado é isso. Na hora que chegar a moeda de R$ 1 na mão delas, elas não usam, elas guardam para mim, me entregam. E adultos também fazem isso, pessoas que são pobres, que já recebem ajuda. E aí quando eu vou entregar, às vezes tem 100, R$ 200, é uma bandeja cheia de moedas, né? Coladinha de 10 em 10, e que eu entrego. Porque não existe essa coisa de que eu não posso ajudar. Eu não posso, aquelas pessoas que vêm receber cesta básica, que vêm pedir ajuda para comprar remédio, para pagar a água, para pagar a luz, né? Eu tenho que conversar com meus amigos, a gente faz uma campanha, a gente ajuda fulano, beltrano. Essas pessoas, elas já recebem ajuda, mas elas não são dispensadas de ajudar, porque ajudar todo mundo pode. De alguma forma, de algum jeito. Uma moeda de R$ 1 sozinha não serve para nada. Ela dá para comprar um pão, uma coisa assim, né? Dependendo do que a criança vai comprar aqui, balas. Mas quando eu junto R$ 100 para Moçambique, é muita coisa, porque o dinheiro lá é desvalorizado. Então, às vezes, dá para construir uma casa com R$ 200. Uau. Entende? Com as moedas das crianças. As crianças pobres do Nordeste do Brasil, né? Imagina a criança saber que está construindo uma casa. Aí eu mostro, eles sempre, o Wagner filma, eu mostro no celular para as crianças. Todos sabem que tem que ajudar. E que as crianças de lá, elas passam muita necessidade. Então, como eles também passam, eles imaginam, eu disse, olha, ainda é pior do que a de vocês, que vocês têm o pai trabalhando, ganhando pouco, mas tem o pai trabalhando, o pai deles morreu porque tem guerrilha, tem fome, tem muita AIDS, tem os pais, a maioria das crianças de lá não tem pai nem mãe. E então eu acho que a gente pode fazer aquilo que está ao meu alcance, certo? Então, se o que está ao meu alcance é R$ 1, é esse que eu vou fazer. Está ao meu alcance, é isso. Então, ao invés de dizer, mas o que isso aqui vai servir, só isso? Não, isso aí junto com outro. Constrói uma casa. E constrói uma casa. Maravilhoso. Gente, olha, a irmã Aila, ela está lá na Nova Jerusalém, Pirambu, em Fortaleza, não é?
nas beiradas de Fortaleza, no meio da favela. É. O Haroldo, junto com a sua equipe, foi lá e fez um momento muito lindo, viu, Imaíla? Eu assisti o Pode Ser, chama Pode Ser o número 19. Eles escreveram lá assim: conheça a história do padre Caetano e como ele chegou no Brasil. Neste pode ser um encontro de nossa querida irmã Aila com Haroldo Dutra Dias. Então foi muito rico, esse pode ser, foi muito rico mesmo e deu uma ideia extraordinária do trabalho de vocês e da posição do Padre Caetano, eu vou falar assim, num contexto de Brasil, de nação mesmo, sabe? Não só aí de Fortaleza, de Pirambu, mas também de nação, como não para o mundo, né? Para o mundo, aquela coisa impactante mesmo, de remover montanhas, de tocar coração, de edificar na alma humana os ensinos do Cristo. E através das suas palavras, dos seus exemplos, Imaíla. Então, olha, nós ficamos muitíssimo agradecidos pela sua presença, pelo seu carinho, a sua simplicidade de nos acolher e trazer a mensagem para nós. Com certeza, de hoje para frente, a prática vai ficar mais essencial em nossa vida, sabe? Nós vamos combinar a teoria com a prática de uma forma essencial e sem muita estratégia, com mais simplicidade, né? Nós deixamos, por favor. Eu quero encerrar porque as irmãs já deram tchauzinho aqui que vamos para fazer a oração na capela, como eu tinha te falado, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade, convite, a oportunidade, a conversa boa que tivemos, a música, tudo que foi muito bom mesmo. Nós podemos, você tem mais 5 minutos? Não tenho mais, não. Eu já estou atrasada. Então vai lá. Sou eu que vou explicar o Evangelho hoje. Tá ótimo. Então, nós te agradecemos muito. Nós vamos deixar você ir e aí depois a gente faz o nosso encerramento. Nós te agradecemos muito mesmo. E se você tiver a oportunidade de tirar férias, vou colocar assim, venha visitar a gente. Está um pouquinho longe, sabe? Um pouquinho longe, mas será um prazer. E uma outra ocasião, também, se você puder falar para nós novamente, nós entramos em contato com você mais para frente, mais para o futuro, a hora que, se você puder, tá bom? Geralmente, tá bom. pede aos nossos convidados para fazer a nossa prece final. Já que nós não temos tempo, nós vamos fazer a prece depois, nós te pedimos a sua bênção, irmã Ida. Então, Senhor Jesus, quero te pedir que abençoe esses nossos irmãos, suas famílias, seus trabalhos, suas vidas. Que tua bênção da prosperidade plena, física, material, espiritual, mental, desça sobre eles todos. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? E vai com De Deus. nada. Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém. Deus te abençoe também. Obrigado. Beth, agora é contigo, minha irmã. Comigo? Tudo bom? Vou botar mais para cá. Pois eu gostaria de agradecer também por essa tarde. As sábias palavras da irmã Ayla, gostei muito, é o que eu realmente também penso da vida. O pouco que a gente faz dentro do nosso redor é muito. E essa oração escolhida por vocês,
Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais um sangue seco gelado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Grande beijo para vocês. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Essa é a Beth Guedin. Muito obrigado. Deus te abençoe, viu? Voz maravilhosa. Obrigada. Ai, que emoção. O som, para mim, chegou aqui como uma saudade e uma melancolia boa, sabe? Porque chegou um som de um rádio. Formidável. Uma experiência gostosa. Muito obrigado, viu, Beth? A sua participação. Eu que agradeço. Enriqueceu a nossa sala. Deus te abençoe. Então, amém. Nós agradecemos a todos, tá bom? E fiquem com Deus, tenham um bom domingo, uma boa semana. E a semana que vem nós estaremos aqui. A semana que vem estaremos recebendo o professor Cosme Massi. O professor Cosme Massi, ele é especialista em Allan Kardec. Então, vamos formular muitas perguntas, porque ele adora ser perguntado. Conhece profundamente Allan Kardec. Tá bom? Então, vamos ficar à vontade. Um beijo para todos e bom domingo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, gente.